próclise, mesóclise e ênclise. E aí? Estão lembrados, familiarizados com estes nomes? Olá, eu sou a professora Débora Lopes, professora de língua portuguesa, trazendo aí uma aulinha bem básica sobre colocação pronominal. Pessoal aí do YouTube, inscreva-se se ainda não é inscrito, deixa teu like, ativa o sininho, compartilha com a galera. E aí o pessoal do TikTok, siga-me para mais dúvidas aí sobre a língua portuguesa. Pessoal, então aqui uma aula bem básica sobre colocação pronominal. Vamos lembrar o que é isso, tá? É a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Tá? Lembrando os pronomes oblíquos átonos aqui, lembrando os pronomes, tá? Os pessoais, de caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí tem os oblíquos, tá? Oblíquos são separados entre átonos e tônicos. Os tônicos são aqueles mim, ti, contigo, comigo, convosco, conosco, estão lembrados? E os átonos são esses aqui que vocês estão vendo, o me, o te, tá? Estes aqui. São estes pronomes aqui que a gente precisa focar, tá? Os pronomes oblíquos átonos. É a posição deles em relação ao verbo. Antes, no meio ou depois do verbo, tá? Tem uma classificação com um nome maravilhoso, lindo, de morrer. De morrer mesmo. Próclise, mesóclise e ênclise, tá? Estes são os nomes das classificações da posição deste pronome, tá? Próclise, quando o pronome é colocado antes do verbo. Por que este nome próclise? Como que eu vou memorizar que é a próclise que é antes, tá? Pró, lembrando que pró é relativo à posição anterior, ao que vem antes, tá? Memorizem isso, para não enlouquecer, tá bom? É relacionado à posição anterior. Então, pensem assim, ó, o pró é o que vem antes, tá? Por exemplo, aqui, ó, nunca me disseram nada, tá? Cadê o verbo? Aqui, ó, disseram. O pronome tá aqui, me. Onde que tá o pronome? Qual é a posição dele? Tá antes, no meio ou depois do verbo? Antes. Isso é uma próclise, tá? É só o nome que assusta um pouquinho, mas é só isso, tá? É a posição dele em relação ao verbo, tá? Mesóclise. A mesóclise é quando o pronome é colocado no meio do verbo. Como que eu memorizo isso? Meso. Mesóclise. Meso vem de meio, tá? Então, do meio do verbo. Calma, contar-te-ei tudo em detalhes. Ai, que chique. Ó, o verbo tá aqui, ó, contarei. O verbo é este, contarei. O pronome está aqui no meio. Contar-te-ei. Ai, chega a arrepiar, coisa mais linda. Tá? Então, a mesóclise, meso, de meio. Ênclise, o pronome vem depois do verbo, tá? Ênclise vem de inclinado ou encostado, tá? Tentem memorizar isso. O de encostado ao verbo, ele vem junto com o verbo ali, ó, separado apenas por um hífen, tá? Mas ele é colocado depois do verbo, vocês precisam lembrar disso. Ah, deu confusão na hora, lembra do pró. Pró, o pró vem antes, é relativo ao que vem antes. Meso de meio, tá? E a ênclise é o que sobrou, tá bom? Pra gente não enlouquecer, né, gente? Comprei-lhe roupas, aqui tá o verbo e aqui está o pronome. Depois do verbo, com o hífen ali, tá? Essa é a classificação, e aí temos regras, porque não se usa isso aqui de qualquer jeito não, tá? As regras, tá? Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar vocês, a visão de vocês. Próclise, a próclise, ela precisa de palavras que atraiam ela, tá? Ou seja, tem palavras ou expressões que puxam o pronome para antes do verbo, tá? Palavras negativas. Pessoal, deem um print aqui ou pausa e faz as suas anotações, que é melhor, tá? Vocês vão precisar desse conteúdo, é importante que vocês tenham essas regras aqui, tá? Até memorizar. Palavras negativas atraem uma próclise, como por exemplo aqui, ó, não me conte mentiras. Eu não digo não conte-me mentiras. Por quê? Porque o não é atrativo de próclise, ou seja, ele atrai o pronome para antes do verbo, tá? A não ser se depois deste não, depois dessa palavra negativa, houver uma vírgula. A vírgula empurra o pronome para depois do verbo. Tem sentido na cabeça de vocês? Na minha tá fazendo, só que a minha cabeça, às vezes, ela faz uns sentidos que são meio malucos, tá? Então, vão colocando aí nos comentários se tá tudo certo, se tá fazendo sentido para vocês. Mas é isso, tá? Palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Se houver uma vírgula, vai empurrar o pronome para depois do verbo. Por exemplo, aqui, não te esqueça de mim, tá? Tô pedindo pra pessoa não me esquecer, tá aqui. O pronome antes do verbo. Agora, não, esqueça-te de mim. Eu tô pedindo para que a pessoa me esqueça, tá? Não, esqueça-te de mim. Essa vírgula empurra o pronome lá para depois do verbo, tá? Sempre que houver vírgula vai acontecer isso, vai empurrar o pronome para depois do verbo. Advérbios, tá? Advérbios também atraem o pronome para antes do verbo. Hoje me sinto melhor. Hoje é um advérbio, puxa o pronome para antes do verbo.
A não ser, é claro, se tiver a vírgula, tá? Lembrando disso. Pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, todas essas palavras atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ocorre próclise, tá? Pronomes demonstrativos, conjunções subordinativas. O que é isso, professora? Essas conjunções aqui, ó, que, se, quando, como, embora, todas essas palavras aqui atraem um pronome para antes do verbo. Espero que te recuperes logo, tá? Não seria espero que recupere-te. Não, tá? Espero que. O que atrai o pronome para antes do verbo. Orações iniciadas por palavras exclamativas, orações optativas, né, que expressam desejo. Tudo isso são palavras ou expressões que puxam o pronome para antes do verbo. Fechou? Mesóclise. Quando que eu uso o pronome no meio do verbo, professora? Nunca nem vi isso, mas é o correto, tá? A nossa língua padrão é assim. Aí vamos combinar que é chique de montão. É lindo. Eu acho muito bonito, né? A gente poderia aí começar a usar, né? Futuro do presente ou no futuro do pretérito. São os únicos casos para usar a mesóclise, tá? Somente quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito. No futuro do presente, ajudarei, tá? Ajudarei. Como que eu vou dizer ajudarei? Ajudar-te-ei. Isso quando eu preciso do pronome, tá, gente? Ah, ajudarei as pessoas, aí é diferente. Mas eu quero dizer diretamente para ti, eu te ajudarei. Eu não digo eu te ajudarei, ajudar-te-ei. Bonito, né? Futuro do pretérito, tá? Aí tem uma condição, lembra? O futuro do pretérito é aquele que expressa uma condição. Eu te ajudaria. Ao invés de dizer eu te ajudaria, eu digo ajudar-te-ia, tá? Então, somente nesses dois casos é que ocorrerá uma mesóclise, tá? Importante, mesóclise só vai acontecer se não houver uma palavra atrativa de próclise. Lembrando que aquelas palavras que puxam o pronome para antes do verbo, aquilo ali é o que vale mais. Se tiver o verbo conjugado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, mas se tiver junto, por exemplo, uma palavra negativa, esquece a mesóclise que vai acontecer, é uma próclise. Por exemplo, não te convidarei. Ao invés de eu dizer não convidar-te-ei, porque convidarei é futuro do presente, tá? Não convidar-te-ei, o não é uma palavra negativa, ele atrai o pronome para antes do verbo. Então, o correto é não te convidarei, tá? Ênclise, quando que ocorre a ênclise? Quando que o pronome é colocado depois do verbo, tá? Regra aqui que precisa ser enfiada dentro da cabeça de vocês, tá? Não se inicia uma frase, uma oração, um período com o pronome oblíquo átono. Então, sempre o verbo inicia, nestes casos, tá? Se a primeira palavra ali for o verbo, eu não posso dizer, por exemplo, me diga a verdade. Não, diga-me a verdade, o verbo que tem que começar, tá? Então, não se inicia uma oração, um período, uma frase, um texto, enfim, com o pronome oblíquo átono. Me faz um favor, me conte. Não, conte-me, faça-me. Entenderam? Verbos no infinitivo, verbo no imperativo, tá? Verbo no gerúndio, tudo isso são palavras, tá? Que exigem que o pronome venha depois do verbo, desses verbos, tá? Estes verbos exigem que o pronome venha depois deles. Quando houver locução verbal, a locução verbal é quando tem dois verbos com a função de um só. Lembra? Quando acontecer isso, tá? Em relação ao pronome principal, o verbo principal, tanto faz se o pronome estiver antes ou depois dele. Nossa, senhora, deu uma confusão aqui. Vamos lá. Vamos ver o exemplo, tá? Os alunos costumam se sentir motivados ou os alunos costumam sentir-se motivados. Essa aqui foi uma das questões lá do concurso público do vídeo que vai estar aqui na descrição, tá? Aqui, ó, costumam sentir é a locução verbal, tá? Com a função de um verbo apenas, porque é uma locução verbal, tá? O sentir é o meu verbo principal, tá? Tanto faz se o pronome for colocado antes ou depois. Então, tanto faz se eu disser os alunos costumam se sentir ou se eu disser os alunos costumam sentir-se. Porque nestes casos, uma locução verbal em relação ao verbo principal, tanto faz se o pronome vem antes ou depois dele. Deixei mais confuso o negócio, gente, eu consegui ajudar pelo menos um pouquinho. Deixem aí nos comentários, deixem suas dúvidas, vou ter o maior prazer em ajudar e responder vocês, ok? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!